Cada parasita apresenta estratégias distintas de sobrevivência e adaptação. Por exemplo, as pulgas têm grande parte do ciclo no ambiente, o que dificulta o controle. Já os carrapatos possuem fases resistentes que persistem por longos períodos em pastagens ou residências. O controle ambiental, prevenção e resistência a antiparasitários se envolve em 3 partes principais. O controle ambiental, que é a limpeza rigorosa de locais frequentados pelos animais, aspiração, uso de inseticidas e acaricidas em ambientes internos e externos. A prevenção, que é a aplicação de antiparasitários tópicos, orais ou coleiras, a vermifugação regular, os cuidados com a higiene e o manejo dos animais. Os antiparasitários, o uso indiscriminado dos antiparasitários vem levado à resistência de várias espécies de parasitas, como os carrapatos, resistente a finotropil e ivermectina. É fundamental realizar o rodízio de princípios ativos a seguir corretamente as orientações de dosagem e intervalo da aplicação do uso. Carrapatos, diagnóstico clínico e exames complementares. A identificação de carrapatos nos animais é feita inicialmente por meio da observação clínica. O exame físico deve ser criterioso, com atenção especial às regiões comumente preferidas por esses ectoparasitas, como orelhas, pescoço, axilas, virilhas, entre os dígitos e a base da cauda. Em infestações leves, é possível visualizar poucos parasitas, mas em casos mais severos, o animal pode apresentar dezenas a centenas de carrapatos em diferentes estágios de desenvolvimento. Além da presença dos carrapatos, sinais clínicos secundários incluem purido intenso, eritema e inflamações locais, feridas por coceiras ou lambedura, queda de pelos, alopecia, anemia em letargia e perda de peso. De forma complementar, exames laboratoriais ajudam a avaliar as consequências da infestação. O hemograma completo pode relevar anemia, leucocitose e alterações plaquetárias, principalmente se houver transmissão de hemoparasitos. Os exames sorológicos e PCR são utilizados na detecção de agentes patogênicos transmitidos por carrapatos, como Ehrlichia, Babesia, Anaplasma e entre outros. A citologia sanguínea é útil na visualização direta de hemoparasitas, especialmente em fases agudas da infecção. O raspado de pele ou biópsia são indicados em casos de lesões cutâneas suspeitas de infecção secundária. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações, especialmente em áreas endêmicas de doenças transmitidas por carrapatos. O tratamento da infestação por carrapatos deve ser sistêmico ou tópico, conforme a gravidade do caso, a espécie animal e o ambiente em que o animal vive. As principais drogas incluem isosaxolinas, fluralaner, afoxolaner, sarolaner e lotilaner. São antiparasitários sistêmicos de longa duração, até 12 semanas, administrados por via oral ou tópica. Agem inibindo canais de cloro mediados por GABA, causando hiperexcitação e morte dos parasitas, pulgas e carrapatos. Também é usado o fipronil, que é um inseticida acaricida de uso tópico que atua localmente nas glândulas sebáceas. Ele bloqueia os canais de GABA dos parasitas, levando à morte por hiperexcitação. Pode ser combinado com outras substâncias para ampliar sua eficácia. O Amitrax é um acaricida do grupo das formamidinas, aplicado por banho ou pulverização. Ele atua em receptores octopaminérgicos, causando paralisia e morte dos carrapatos. Ele exige cuidado na sua manipulação devido à sua toxicidade, efeitos adversos e contraindicações. As isosaxolinas podem causar vômito, diarreia e raramente sinais neurológicos. As suas contraindicações são para filhotes jovens e animais com histórico neurológico. O fipronil é a aplicação tópica mensal e pode causar irritação local e raramente efeitos sistêmicos. Não usar em filhotes, animais debilitados ou submetidos a banhos frequentes como shampoos agressivos. A Amitrax, o uso em banhos semanais com diluição específica, podendo causar sedação, bradicardia e intoxicação. As suas contraindicações são em gatos, animais doentes ou ambientes fechados. O controle de carrapatos deve ser abordado de forma ampla, envolvendo o tratamento do animal, o controle ambiental e, quando necessário, acompanhamento veterinário para diagnóstico e tratamento de possíveis doenças transmitidas por esses ectoparasitas. A escolha da droga deve levar em consideração o grau da infestação, o histórico do animal e o ambiente e a facilidade de administração pelo tutor. A prevenção contínua é a melhor estratégia, especialmente em regiões com alta incidência de carrapatos. Olá, eu me chamo Nádia Fazolo
E eu vou falar sobre os ácaros. Os ácaros, eles são parasitas microscópicos que causam bastante problema na pele de cães e de gatos. Os principais que a gente encontra na rotina são os sarcóptes, que causam a sarna sarcóptica, que coça muito e é bem contagiosa. A demodex, né, que ela vive nos folículos do pelo e causa a dermodicose, que aparece quando a imunidade do animal está muito baixa. E nós temos também o Otodetes, que ele fica no ouvido, né, causando otite, principalmente em gatos. Como confirmar se o animal está mesmo com algum desses ácaros? Geralmente nós usamos o raspado cutâneo profundo, né, que ele para pegar o demodex, né, que vive mais no fundo da pele, o raspado superficial para sarcóptes, que fica mais na superfície, e também a histologia do cerumen. Quando suspeitamos de Otodoctes, pegamos um pouco do ouvido e analisamos. A medicação, né? Quais medicamentos usar? Tem várias opções de medicamentos e a escolha do tipo do ácaro, e que depende muito, né? A escolha do tipo do ácaro e do animal. Ivermectina, que é muito usada, mas tem que tomar cuidado com algumas raças, né? Tipo coli, porque pode dar reação. Ou também a selamectina também, que é tópica, segura, ótima para sarcóptes e Otodoctes. E também a moxidetina, que é parecida com a ivermectina, mas também é de uso tópico e com ação prolongada. Isosaxolinas também, tipo Bravecto, Nexgard e Simparic, que são remédios modernos, né, super eficazes, inclusive, né, e apesar de serem off-label para ácaros, né, e os cuidados com a medicação. A dose, ela varia de acordo com o peso do animal e tipo de remédio. Efeitos colaterais podem acontecer, como vômitos, diarreias, ou em raças sensíveis, até sintomas neurológicos também. Então, tem que tomar bastante cuidado, né? E temos as contraindicações, principalmente em filhotes muito novos, fêmeas prênias, ou animais com problemas neurológicos, né? Que eles precisam de mais atenção antes de medicar. Então, assim, para tratar a sarna e outros ectoparasitoses, por ácaros, o segredo é fazer um bom exame, escolher o remédio certo e acompanhar direitinho o animal, né? Com os tratamentos que temos hoje, dá para resolver bem, desde que seja feito com cuidado. As pulgas são ectoparasitas de hábito hematófago, ou seja, que se alimentam de sangue, e infestam principalmente cães e gatos. As principais espécies são Quitenocephalides felis, Quitenocephalides canis e a Tunga penetrans, que é conhecida por ocasionar o bicho do pé. A infestação por pulgas ocasiona prurido intenso, dermatite alérgica à picada da pulga, anemia pelo seu hábito hematófago e também transmite patógenos, como Dipylidium caninum e Mycoplasma haemophilus. Os piolhos são ectoparasitas obrigatórios, ou seja, passam todo o seu ciclo de vida no hospedeiro e infestam principalmente animais jovens, debilitados ou que vivem em ambiente com má higiene. As principais espécies de piolhos são Trichodectes canis e Feliculas subostratus. A infestação por piolhos ocasiona uma pediculose, e essa infestação pode levar a uma anemia, no caso de infestação por piolhos sugadores, e também podem transmitir Dipylidium caninum, causadora da dipiliose em cães. O diagnóstico ele pode ser obtido através de uma anamnese bem feita, onde a gente vai observar os sinais clínicos, como coceira, alopecia, irritações e crostas. E também pode ser feito um exame microscópico, onde a gente vai identificar os diferentes estágios de vida do parasita, como ovos, larvas, ninfas, ou também identificar e diferenciar as diferentes espécies. O tratamento deve envolver todos os animais do ambiente, além de higienizar muito bem esse ambiente. As principais drogas utilizadas no tratamento são as isoxazolinas, como o fluoralane e o afoxolane. No caso do afoxolane, ele deve ser administrado via oral a cada 30 dias, né, com a posologia de 2,5 mg por quilo, e no caso do fluoralane, a cada 12 semanas e com a posologia de 25 a 56 mg por quilo. Não são indicados a animais com casos de convulsões e quadros epilépticos e possui efeitos adversos como vômito, diarreia e letargia. Nesse tratamento também podemos utilizar o fipronil, né, de uso tópico e spray, e com a posologia média de 3 a 6 ml por quilo, administrado mensalmente. Não é indicado para filhotes com menos de 8 semanas e pode causar efeitos adversos como irritação local, alopecia e salivação quando ingerido. O nitempiran é uma droga de ação rápida que começa a agir dentro de 30 minutos. Deve ser administrado por via oral com a posologia média de 1 mg por quilo. Não é recomendado para pacientes com hipersensibilidade ao princípio ativo e nem usar em animais com menos de 4 semanas de idade. O imidacloprida é um medicamento de uso tópico e mensal com dose de 10 mg por quilo. Pode causar um leve prurido, alopecia e eritema. Não deve ser administrado em animais debilitados.
Portanto, o sucesso no controle de pulgas e piolhos depende de um diagnóstico preciso, além de uma abordagem preventiva, como, por exemplo, a higienização do ambiente que o animal vive e, em caso de infestações, a escolha correta do medicamento que for usar. Miíase em animais domésticos. A miíase é uma ectoparasitose causada pela infestação de larvas de moscas que se desenvolvem em tecidos tanto vivos quanto necrosados, de animais vertebrados, incluindo cães, gatos e outros animais domésticos. A enfermidade é particularmente comum em países tropicais e subtropicais, como o Brasil, onde a umidade e a presença de matéria orgânica favorecem a proliferação dos insetos vetores. Agentes etiológicos. As principais espécies de moscas causadoras de miíase pertencem às famílias Califoridae, Sarcophagidae e Oestridae. Entre os agentes etiológicos mais comuns em animais domésticos, destacam-se Cochleomia omnivorax, que é a mosca varanjeira. Ela causa miíase obrigatória com larvas que se alimentam de tecido vivo. Dermatobia hominis, que é a mosca do Berne, responsável pela miíase forunculoide. Lucilia spp, que causa miíase facultativa, aproveitando das feridas pré-existentes para se desenvolver. E Crisomia spp, que, introduzida na América do Sul, também estão associadas à miíase traumática. As miíases podem ser classificadas em miíase obrigatória, causada por espécies cujas larvas dependem do tecido vivo para se desenvolver. Miíase facultativa, causada por espécies que normalmente se desenvolvem em matéria orgânica, mas podem também parasitar em animais. Miíase secundária, que ocorre como consequência de feridas abertas e infecções cutâneas. E miíase secundária, que ocorre como consequência de feridas abertas e infecções cutâneas. O diagnóstico da miíase é, em sua maioria, clínico, com base na observação direta de larvas vivas em feridas, orifícios naturais ou sob a pele do animal. Os sinais clínicos comuns são presença de feridas abertas com larvas móveis visíveis, odor devido à necrose tecidual, inflamação, dor local e coceira intensa, apatia, febre e perda de apetite em casos graves e lesões cavitárias em áreas como ouvido, nariz ou genitais. O exame físico detalhado permite não apenas confirmar a presença das larvas, mas também estimar a gravidade da infestação e a profundidade das lesões. O tratamento da miíase visa a remoção completa das larvas, a limpeza e desinfecção da ferida, além do uso de medicamentos antiparasitários, antibióticos e anti-inflamatórios. Iniciando com a remoção mecânica, que é a primeira etapa. Ela consiste na retirada manual das larvas com o uso de pinça, gaze ou por meio de uma asfixia com substâncias como óleo mineral, vaselina ou éter, que obrigam as larvas a emergirem do tecido. Seguido por antiparasitários, que podem ser ivermectina, mecanismo de ação, que atua sobre os canais de cloro mediados por glutaminato, causando paralisia e morte das larvas. 0,2 a 0,4 mg/kg via oral ou subcutâneo, dose única, mas pode ser repetida de 7 a 14 dias. E em gatos, utilizar com extrema cautela, dose geralmente de 0,2 mg/kg via oral ou subcutâneo também. Efeitos adversos: ataxia, depressão do sistema nervoso central, salivação e vômitos. Contraindicações: animais debilitados, jovens, com menos de 6 semanas, ou raças sensíveis à ivermectina. Também tem a doramectina, tem ação prolongada e é derivada da avermectina. A posologia é de 0,2 mg/kg, subcutânea, dose única também. Efeitos adversos e contraindicações são semelhantes à da ivermectina. E a terceira opção, fipronil, é um uso tópico, utilizado principalmente para controle de ectoparasitas secundários e prevenção de reinfestações. A posologia é a aplicação tópico conforme o peso do animal e formulação. Efeitos adversos, irritação dérmica local, alopecia transitória. E contraindicações é apenas não usar em gatos. E quarta opção, tricloforme, que também é uso tópico e é menos comum hoje em dia. Muito utilizado no passado como larvicida tópico, mas atualmente entrou em desuso por alta toxicidade. Antibióticos, indicados quando há sinais de infecção bacteriana secundária. Exemplos, cefalexina, 20 a 30 mg/kg via oral a cada 12 horas. Enrofloxacina, 5 a 10 mg/kg via oral ou intramuscular a cada 24 horas. A escolha deve considerar cultura e antibiograma, sempre que possível. Anti-inflamatórios e analgésicos. Reduzem dor e a inflamação nas lesões mais profundas. Exemplo, meloxicam, 0,1 mg/kg via oral ou subcutâneo, uma vez ao dia. E carprofeno, 2,2 mg/kg via oral, 1 a 2 vezes ao dia. A prevenção da miíase em animais domésticos exige medidas combinadas, como higiene adequada no ambiente dos animais, tratamento precoce de feridas, dermatites, otites e outras lesões predisponentes, controle de moscas no ambiente, uso de produtos tópicos repelentes e inseticidas, evitar acúmulo de matéria orgânica ou fezes no ambiente onde os animais vivem, e exames regulares. Concluindo, a miíase representa um sério problema de saúde para os animais domésticos, podendo evoluir rapidamente para quadros graves se não tratada. A abordagem deve ser rápida, multidisciplinar e preventiva, envolvendo desde o manejo clínico do paciente até o controle ambiental. O uso criterioso de antiparasitários, respeitando posologia e contraindicações, é fundamental para um tratamento eficaz e seguro. A abordagem eficaz da ectoparasitose depende da integração entre o diagnóstico preciso e o tratamento. O manejo
preventivo, o médico veterinário deve identificar o parasita corretamente, escolher o protocolo terapêutico apropriado e orientar o produtor sobre medidas preventivas e controle ambiental. Somente com essa abordagem integrada é possível reduzir a prevalência dessas doenças e melhorar a saúde dos animais.